Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Planejamento e Organização de UAM. Na aula de hoje, que é a nossa segunda aula desta disciplina, vamos abordar sobre o seguinte assunto. Acompanhe comigo no quadro. O planejamento físico estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, na aula de hoje, vamos conhecer a importância, como deve ser o planejamento físico-estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição. O que está envolvido nesse assunto de planejamento? Qual é a estrutura física adequada de uma unidade de alimentação e nutrição? É isso que vamos abordar na aula de hoje. Vamos contextualizar a nossa aula verificando que o planejamento físico-estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição é muito abrangente e também, de certa forma, complexo. Por quê? Porque envolve diversos fatores que nós conseguimos observar aqui ao lado nesse esquema. Então, todos esses fatores estão envolvidos durante um planejamento físico-estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição. E que envolve, se não for envolvido todas essas características, que são características consideradas adequadas para o planejamento de uma unidade de alimentação e nutrição, se não estiver adequado, o que vai ser realizado durante a produção, durante realmente o preparo das refeições em uma unidade de alimentação e nutrição não vai ser conforme o adequado, conforme as regras, as leis que são exigidas para essas características. Então, vamos ver quais são as características. Vamos iniciar com a ambiência. A ambiência é uma característica muito importante. E o que significa, então, essa ambiência? É um espaço, o termo ambiência caracteriza um espaço arquitetônico adequado que é especialmente preparado para exercícios de atividades humanas. Então, tudo relacionado com unidade de alimentação e nutrição, aonde vai ter pessoas trabalhando para a produção dessa refeição e também vai ter pessoas consumindo essa refeição. Então, essa ambiência envolve tudo que está nesse espaço arquitetônico. E o que seria, então, essas características? A iluminação é uma característica de ambiência, a ventilação, a temperatura, a umidade de uma unidade de alimentação e nutrição, que é considerada um local muito úmido e também muito quente, por isso a temperatura também está envolvida. A sonorização, então, o que se produz de som em uma unidade de alimentação e nutrição também tem que ser controlado e deve estar de acordo com algumas características, e também a cor. Então, nós temos 5 ou mais características que envolvem, então, essa característica de ambiência. E nós vamos ver no decorrer da aula sobre cada uma delas e o que deve ser considerado. Localização, também uma característica importante, principalmente para o planejamento físico, porque dependendo de onde vai ser localizada essa unidade de alimentação e nutrição, envolve todo um planejamento. Então, se é um térreo, se é uma unidade no primeiro andar ou andares acima, tudo isso influencia, então, nas características. A configuração a configuração geométrica é muito importante também, e nós temos algumas recomendações aí para a característica de configuração geométrica. Piso, teto, paredes, portas e janelas são também características importantes que fazem parte da estrutura de uma unidade de alimentação e nutrição e que também têm as suas características estabelecidas e que devem ser seguidas. E instalações. Instalações seriam
todas as redes, tudo que está ligando, tudo que está conectando, então rede elétrica, rede de esgoto, rede de água, tudo que está conectando para que realmente essa unidade consiga exercer, produzir o seu objetivo, que é preparar as refeições, ok? Então, essas são as características que vamos abordar na aula de hoje e vamos então começar com algumas delas. Introdução ao planejamento físico estrutural. Então, o que a gente precisa conhecer da introdução, do básico de um planejamento físico estrutural para conseguir planejar uma unidade de alimentação e nutrição? Acompanhem comigo no quadro, onde nós conseguimos observar esse esquema que aqui está apresentado a produção de refeição. Então, a produção de refeição é um dos objetivos e um dos principais objetivos de uma unidade de alimentação e nutrição. Se esse planejamento físico estrutural não estiver de acordo para conseguir atingir esse objetivo, que é produzir refeições, isso não vai estar adequado. Então, se essa produção de refeição não for planejada, não for realizada em um espaço físico e com uma estrutura adequada para isso, pode acontecer coisas que não é o previsto, não é o adequado. E para isso, para que essa produção de refeição aconteça, precisamos considerar que precisa ter um padrão quantitativo, que é então um padrão que se baseia no número de refeições que são produzidas na unidade de alimentação e nutrição. Então, dependendo do padrão quantitativo, dependendo do número de refeições que serão produzidas, eu tenho que ter uma estrutura diferente do que se eu tiver uma estrutura para 500 refeições, para a produção de 500 refeições, provavelmente eu não vou conseguir preparar 1000 refeições naquela estrutura. Eu tenho que ter uma estrutura maior. Então, por isso que esse padrão quantitativo, essa quantidade, influencia também no planejamento físico-estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição. Outra característica é o padrão qualitativo. Então, o padrão qualitativo está envolvido para garantir a qualidade do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, do ponto de vista de segurança alimentar, que é o que também é um dos objetivos da produção de refeição. Então, ter essa produção, ter essa produtividade adequada, mas também manter um padrão de qualidade. Por isso que um nutricionista é o profissional mais adequado para estar envolvido, para supervisionar, para planejar também, junto com uma equipe, né? Que o nutricionista não vai conseguir planejar sozinho se ele não tiver uma outra equipe, outras pessoas junto, uma pessoa que entenda sobre os outros aspectos que o nutricionista não está envolvido, não está habilitado para fazer. Mas o nutricionista deve fazer parte, então, dessa equipe, para conseguir garantir esses padrões estabelecidos. Seguindo, eu apresento qual é um planejamento físico e por que esse planejamento físico deve ser adequado. Porque ele evita diversas circunstâncias, diversas situações. Quais são essas situações? Quais são essas circunstâncias? A ocorrência de fila por falta de dimensionamento, então por falta de planejamento da dimensão daquele espaço de distribuição. Então, a ocorrência de fila por falta de dimensionamento e localização dos pontos de distribuição. Então, se não é planejado de uma forma correta o dimensionamento dessa distribuição, aonde vai ser essa distribuição, isso pode trazer alguns conflitos
e que interfere no dia a dia de uma unidade de alimentação e nutrição. Outro aspecto, limitação no planejamento de cardápio por falta de equipamentos apropriados. Então, eu não posso planejar um cardápio, uma preparação, uma refeição muito elaborada ou que precise ter vários tipos de corte ou vários tipos de pré-preparo e de preparo. Por quê? Porque não foi planejado os equipamentos adequados para que essas refeições que são mais elaboradas pudessem acontecer. Má utilização de equipamentos. Então, se eu não tiver um espaço físico adequado para colocar um equipamento, eu posso ter, então, uma má utilização desse equipamento e, tendo uma má utilização desse equipamento, provavelmente a vida útil desse equipamento vai ser reduzida ou até vai estragar sem até conseguir fazer manutenção, e tudo isso é custo que está envolvido. Então, é um prejuízo para a unidade. Equipamentos ociosos e mal localizados também está relacionado com essa característica de má utilização. Se eu tenho equipamentos que são ociosos, eu vou sobrecarregar alguns e não usar outros. Então, eu não precisaria desses equipamentos que são considerados ociosos. Eu poderia ter comprado outros equipamentos que são mais usados. Por isso, um planejamento e uma organização adequada deve ser realizada. E também mal localizados, em lugares em que não é o adequado. Interrupções no fluxo operacional. Então, durante a produção da refeição. Interrupções durante esse fluxo. Não ter uma organização nesse fluxo. Isso prejudica bastante o dia a dia, a rotina operacional de uma unidade de alimentação e nutrição. Cruzamentos inadequados de gêneros e pessoas, podendo gerar essas interrupções no fluxo, porque se eu tenho um cruzamento de gênero inadequado ou de pessoas, esse fluxo operacional que deveria ser o adequado não vai ser seguido e aí vou ter esses dois problemas. Deficiência no sistema de ventilação, então também é uma característica muito que tem grande impacto em uma unidade de alimentação e nutrição, porque precisamos manter uma certa ventilação para ter uma temperatura adequada, para conseguir ter um bem-estar das pessoas que estão ali trabalhando também, tá? Então, não ter essa ventilação planejada vai levar a essa deficiência e vai gerar, então, complicações no momento da produção. E aumento de custos. Então, tudo que sai do planejado, tudo que não está organizado, muito bem planejado, muito bem organizado, pode gerar custos inadequados. Então, pode ter desperdício. Assim como os equipamentos que nós comentamos, se não for um equipamento que não é utilizado, que é muito ocioso, não tem por que comprar aquele equipamento. Eu poderia ter comprado outro. Ou se eu tenho uma má utilização de um equipamento, isso vai gerar um custo maior do que se ele for utilizado dentro do considerado adequado, porque ele vai ter uma vida útil muito mais longa e eu vou gastar menos comprando outro equipamento ou realizando a manutenção daquele equipamento que não foi bem utilizado. Então, tudo isso são pontos que devem ser evitados e que, por isso, o planejamento físico é muito importante. Por isso, toda essa organização, todo esse planejamento está envolvido no nosso curso de nutrição, ok? Vamos dar andamento. Planejamento físico estrutural, parte 1. Então, a primeira parte que envolve o planejamento físico estrutural. Vamos falar especificamente da característica de ambiência. Então, todas as características que envolvem a ambiência, que são algumas características importantes para um bom planejamento de uma unidade. Vamos acompanhar no quadro, onde
analisamos essa primeira característica, que é a iluminação. O que a iluminação influencia em uma unidade de alimentação e nutrição? Vamos conhecer o que é uma iluminação adequada. Ela deve ter uma distribuição uniforme para evitar o ofuscamento, o escurecimento de determinadas áreas ou de determinados setores. Também deve ser evitado as sombras, os reflexos, os contrastes excessivos. Por isso, a distribuição uniforme deve ser estabelecida. Para proteger também os indivíduos que estão ali presentes de doenças visuais, porque se tiver muito escuro o ambiente, as doenças visuais podem vir a acontecer. Aumentar a eficiência do trabalho. Se eu trabalho num local escuro, eu tenho mais dificuldade do que trabalhando em um local muito bem iluminado. Então, isso vai ter mais eficiência no trabalho, mais agilidade. E diminuir o número de acidentes, porque se eu tenho alguém trabalhando em um local escuro, esse acidente que está aqui previsto, ele pode acontecer. Por isso que a iluminação deve ser adequada para evitar todas essas características. E uma iluminação adequada em uma unidade de alimentação é considerada de dois tipos: a iluminação natural e a iluminação artificial. Nessa foto, na sequência, nós conseguimos observar algumas características que envolvem, então, a iluminação artificial e a iluminação natural. Nós conseguimos observar que a iluminação natural está presente nessa parte da cozinha. Tá? Não conseguimos analisar a outra parte da cozinha, que não conseguimos visualizar a parede para saber se tem mais janelas ou não. Mas olhando desse ponto de vista, nós conseguimos ali observar a iluminação, então, natural, então a luz do dia. E é isso que deve acontecer, tá? A iluminação artificial, que é o que nós conseguimos observar aqui não conseguimos observar muito bem porque tem uma coifa ou alguma coisa, algum equipamento nessa foto, nessa área, mas provavelmente tem mais iluminação. Então, essa iluminação artificial deve ser garantida para ter, então, uma boa iluminação na cozinha. Até porque a iluminação natural pode não ter essa característica em todo o período. Se é uma UAN que trabalha à noite, eu não tenho essa iluminação natural do jeito que eu consigo observar nessa foto. Por isso que a artificial também é importante, mas a natural deve ser sempre priorizada e a artificial vir para complementar essa natural. Conseguimos também analisar nessa foto o quanto essa iluminação natural consegue nos mostrar tudo que está ali presente naquela cozinha. Nós conseguimos observar que a iluminação natural tem muito mais destaque nessa foto do que a artificial. Então, é isso que deve ser priorizado. Mas, lembrando que a artificial também é muito importante. A iluminação natural, para ter, então, uma iluminação natural adequada, essas janelas devem ter algumas características importantes, então, que depende da estrutura, do tamanho da unidade, tá? E aí, ela também deve ter uma estrutura com uma tela para não entrar vetores, pragas, sujeiras do lado de fora. Então, se é uma janela que fica aberta, que vai ajudar na ventilação, essa tela deve estar presente ali naquela janela. Outra característica: ventilação, temperatura e umidade. Como eu disse, uma cozinha é muito quente
e muito úmida, uma cozinha industrial, uma unidade de alimentação e nutrição. Por isso, precisamos ter cuidado ao planejamento de uma unidade para garantir, então, essas características. Que deve ser garantido certo grau de conforto térmico. Então, esse conforto térmico está envolvido tanto a parte de produção, que envolve os funcionários, quanto na parte de distribuição, que envolve quem está consumindo aquela refeição. Tá? Então, esse conforto térmico deve ser garantido. A renovação do ar também é muito importante. A manutenção do ambiente livre de fungos, porque se é um ambiente, uma área muito úmida, esses fungos podem aparecer e podem estar ali presentes. Então, por isso, precisa ter essa manutenção para não ter uma grande umidade e não ter umidade em toda a parte, em todo o período que está funcionando uma unidade. Também deve ser livre de gases, fumaça e poeira. Então, nada dessas características combinam e estão de acordo com uma produção de alimentos que vão ser servidos, tá? A temperatura adequada para um ambiente de produção deve estar entre 22 graus Celsius a 26 graus Celsius. E uma umidade relativa do ar dentro desse ambiente de produção também deve estar entre 50% a 60%. Então, como é um ambiente muito úmido, algo deve ser planejado para evitar essa umidade relativa muito alta, para não gerar devidas complicações. Nesta imagem, nesta foto, conseguimos observar que o sistema de ventilação, para garantir todas as características que são necessárias, nós temos a presença de exaustores. Então, aqui eu tenho um exaustor que está em cima de um fogão, de uma chapa. Aqui também tenho a presença de um exaustor que está em cima de caldeiras, de caldeirões. Então, esses caldeirões são equipamentos que produzem bastante vapor, bastante umidade quando são abertos e também muito quente. Se não tiver um exaustor localizado bem acima desses equipamentos, que é conforme nós conseguimos verificar na foto, essa temperatura quente, esse vapor, tudo isso vai estar presente na cozinha e talvez esses equipamentos que estão próximos não vai dar conta de toda a demanda. Então, por isso que deve ser muito bem planejado, ok? Nós conseguimos também analisar aqui algum outro sistema de ventilação, que também pode ser o mesmo sistema de exaustor, de exaustão, tá? O que não pode, normalmente não pode ter alguma lei, alguma regra em cada estado ou em cada município diferente, mas normalmente não pode, é proibido ter ar-condicionado. Então, aqui não poderia ser um ar-condicionado. Também não pode ter ventiladores na área de produção de alimentos. Outra característica envolvendo, então, a ambiência é a cor. Por quê? A cor deve estar de acordo com alguns parâmetros para garantir o conforto visual naquele ambiente. O índice de reflexão está diretamente relacionada à escolha da cor desse ambiente. Então, o índice de reflexão vai depender da cor que está ali presente. Se for uma cor escura, eu vou ter um índice de reflexão muito baixo, né? Ou ao contrário, tá? Então, tudo isso está envolvido com a cor. O que deve ser, quais são os percentuais de reflexão considerados, então, para uma unidade de alimentação e nutrição, principalmente para a área de produção? Tetos e no alto das paredes, então, nos tetos e nas paredes no alto, que é a parte de cima dos olhos, então, a parte da altura acima dos olhos e os tetos, deve ter um índice de reflexão de 80%. E qual é a cor que
teria esse índice de reflexão? A cor branca. Então, o branco é a cor ideal para tetos e paredes acima da altura dos olhos. E para paredes abaixo da altura dos olhos, deve ter um índice de reflexão de 50 a 75%, que é uma cor que envolve o creme, um amarelo palha, que é um amarelo bem clarinho, ou até mesmo o branco, tá? Seria também adequado. Pisos deve ter um índice de reflexão de 15 a 30%. Então, é um índice de reflexão baixo para um ambiente de cozinha, mas então os pisos podem ter esse índice de reflexão, porque as paredes e o teto vai ter um índice de reflexão maior, então vai ter cores mais claras, e então não vai impactar tanto no ambiente. Mas, se o piso conseguir ser com um índice também mais alto, eu acredito que seria até mais agradável. Vamos analisar essa foto, onde analisamos um ambiente de preparação, de produção de alimentos, de alimentação, de refeição, com o chão branco e um com o chão mais escuro. Aqui é uma cor mais mesclada, um cinza mesclado, uma cor diferente, um aspecto diferenciado para o chão. Conseguimos analisar que tem diferença. Aqui nessa cozinha onde o chão está branco, nós conseguimos observar que os equipamentos envolvidos nessa cozinha é de inox, e normalmente é o que acontece, é de inox, que tem uma cor mais escura do que as outras cores que estão envolvidas no ambiente, que seria um branco, uma cor mais clara. Nesse pedaço aqui da cozinha, dessa cozinha, nós conseguimos observar uma diferença de piso, que é um piso mais escuro. Olha a diferença que dá um piso mais escuro e um piso mais claro. Então, o mais claro é mais adequado, até por conta da sujeira, que é mais fácil também de visualizar e de manter higienizado, ok? Mas, então, não é uma regra, não deve ser sempre esse índice de reflexão maior. Pode ter, então, um índice de reflexão mais baixo para o ambiente de produção. A sonorização, outro aspecto que envolve a ambiência. Então, o nível de ruído em cozinhas industriais normalmente é elevado. Por quê? Porque tem a presença de equipamentos, de sistema de exaustão, que são os exaustores funcionando a todo momento, porque os equipamentos estão funcionando, a manipulação de utensílios, a utilização de água, vapor, impactos nas superfícies de aço inox, né, de superfícies inoxidáveis, como cortar, picar, que geram ruído, geram barulho, dentre outras atividades que são realizadas. Por isso, é estabelecido que a permanência prolongada nesse ambiente das cozinhas industriais deve estar com um índice de ruído, um nível de ruído entre 45 a 55 decibéis. Então, tem um equipamento, normalmente a segurança do trabalho, tem um equipamento que consegue analisar esse nível de ruído, então esse nível deve estar entre esses dois valores. E se for maior do que esse valor, ou do que se ficar muito tempo presente, tendo, né, esses ruídos, deve ter o uso, então, de equipamentos protetores auriculares, que pode ser desse simples, se não for ruídos com um índice muito grande, ou se for um tempo não tão prolongado, ou o uso desse que parece um fone, né, que vai abafar mais esse nível de ruído. Então, se for uma permanência mais prolongada, esse fone é o mais adequado para o momento. É assim que nós conseguimos, então, analisar as características de ambiência.
Planejamento físico-estrutural, parte 2. Então, as outras características que envolvem esse planejamento físico-estrutural. Vamos analisar que são as seguintes: a localização e a configuração geométrica. A localização deve ser priorizada por estar no andar térreo, tá? Por quê? Porque vai facilitar todo o fluxo de uma unidade de alimentação e nutrição. Porém, é o mais indicado, não é o mais ideal, não é uma regra que deve ser sempre no térreo. Deve estar voltada sempre que possível para o nascente e não para o poente, tá? Até para garantir toda aquela iluminação natural que é necessária também em uma unidade de alimentação e nutrição. E também a temperatura, né? O poente normalmente é mais quente do que o nascente, então tudo isso está envolvido. Para garantir, então, o conforto térmico, e deve ser também, sempre que possível, em bloco isolado. Então, não dividir essa área, essa localização, esse bloco com outras atividades de uma empresa. No caso de empresas que não produzem somente alimentos que a unidade está ali, né? A unidade de alimentação e nutrição está ali somente para garantir a alimentação dos trabalhadores, mas a atividade de fim daquela empresa é outra, não é a produção de alimentos. Então isso é muito importante, por isso que é muito importante ter um bloco considerado isolado para a cozinha. Configuração geométrica. A configuração mais indicada é a retangular. Por quê? Porque ela facilita a disposição dos equipamentos e também a supervisão. Então, o trabalho ali do profissional nutricionista que é responsável por toda a produção de alimentos. Evitando caminhadas desnecessárias, então se for retangular, mas também for muito longa, não é o ideal, então tem que ser uma configuração retangular, mas não pode ser 2 vezes maior, então, do que a sua largura, tá? O seu comprimento não pode ser 2 vezes mais do que a sua largura. Então, um retangular adequado. E também pode gerar conflitos de circulação, se não for um ambiente retangular ou se não for um ambiente adequado para aquela produção de alimentos. Pisos e tetos, o que precisamos conhecer? Pisos deve ser de material resistente ao trânsito, então resistente à passagem, à circulação tanto dos alimentos que são entregues, né, que tem a sua entrega realizada, quanto de pessoas que passam, então, nesse piso, e também de equipamentos que podem vir a ter uma locomoção dentro de uma cozinha. Então, por isso que deve ser resistente ao trânsito. Deve ser impermeável, lavável, antiderrapante, sem a presença de rachaduras e frestas, anticorrosivo. Por quê? Porque é utilizado material de limpeza mais forte para conseguir higienizar da maneira adequada, então não pode ser corrosivo, senão vai estragar com mais facilidade, por isso deve ser anticorrosivo. De fácil higienização, então ele deve ser antiderrapante, mas não deve ser aquele antiderrapante que dificulta a higienização. Então tudo isso deve ser relacionado para ser considerado um peso adequado. O desnível deve ser sempre em relação à direção dos ralos, para que não formem poças de água, principalmente no ambiente de produção, porque pode gerar acidentes e a umidade também vai estar maior. Os ângulos entre paredes e piso, então, aonde se encontra, né, o encontro de parede e piso, e também de parede e teto, que é a próxima característica que vamos ver, deve ser sempre abaulada e hermética, então vedada. Não pode ter
nenhuma coisa que possa penetrar, que tenha alguma rachadura ou frestas ali. Deve ser vedado esse encontro de parede, piso e de parede e teto. Quais são as características de teto? Deve ser de fácil limpeza, impedir o acúmulo de sujeira, também minimizar a condensação de vapor, então pensando aí nos equipamentos que geram bastante vapor, bolores e também de descascamento, não pode estar presente em uma cozinha, porque pode contaminar um alimento caindo, então uma casca do teto em cima do alimento, em cima da preparação. Isso não pode acontecer, por isso que não pode ter um descascamento, tanto no teto quanto também nas outras, na parede, no chão também não deve ser descascado, não pode ter nada relacionado a essa característica. Podendo ser então de gesso ou outro material isolante térmico, não condutor de chamas e também ter uma boa acústica. Então, lembrando, madeira no teto, então aqueles forros de madeira no teto em cozinha, em unidade de alimentação e nutrição, jamais é permitido. Paredes, portas e janelas. As paredes devem ser revestidas de material liso, resistente, impermeável e lavável em toda a sua extensão. Então, todas as paredes que estão ali presentes em contato com a produção de alimentos ou até também que está em contato no armazenamento, na distribuição, isso deve ser mantido. O azulejo é a melhor opção para essas características, que atendem essas características, mas deve ter muito cuidado por conta da sua colocação e dos rejuntes. Por quê? Porque deve ser impermeável e esses rejuntes, então, não pode sair, porque se esses rejuntes saírem, vai gerar frestas, vai gerar acúmulo de sujeira e não é o adequado para uma produção de alimentos, para um ambiente que produz alimentos. Portas e janelas ajustadas aos batentes, lisas, de material não absorventes, então portas e janelas de madeira também não é o adequado, tá? Porque a madeira é um material que absorve a umidade. As portas das áreas de preparação e da área de armazenamento deve apresentar fechamento automático para não ter contato com maçaneta, correndo o risco de contaminar toda a preparação dos alimentos. E também o acesso à cozinha deve ter uma largura mínima de 2 metros para facilitar toda a entrada de alimentos e também a saída para a distribuição também é importante, a entrada de equipamentos, tudo que está envolvido, então algo maior, por isso essa largura mínima de 2 metros. Instalações. São as redes que estão envolvidas em uma unidade de alimentação e nutrição. A rede de água, rede de esgoto, a rede de vapor, que é então uma rede do sistema de exaustão, a rede de gás e também a rede elétrica. As instalações elétricas devem ser embutidas ou externas. E se forem externas, devem sempre estar fixadas na parede e também deve sempre não ter contato, né? Não ter aquela superfície que pode, por isso que tem que estar fixada na parede, na superfície, tá? Então não pode ter contato com os alimentos. Essas externas que não são fixas, nós podemos lembrar então das famosas extensões. Então, em uma unidade de alimentação não é permitida, ela pode ser externa, mas ela tem que estar fixada na parede e também tem que ser fechada com material isolantes, porque vai ser lavada, vai ser higienizada e se não estiver isolada pode acontecer o risco
de ter choques e tudo mais. Então, por isso que não é permitido. As tomadas devem ser individualizadas para cada equipamento. Então, não ter o uso de alguns equipamentos, né, alguns itens que nós colocamos na tomada e aí encaixamos várias tomadas em uma só, não é o adequado. Então, sempre uma tomada para cada equipamento e preferencialmente, então, blindada, porque vai ser higienizada e não corre o risco de entrar água e também de ter choques, né, produzidos por conta disso. As tubulações devem apresentar algumas cores que são específicas para cada tipo de rede, para facilitar a identificação dessas redes, toda a sua manutenção, se for necessária, por isso que é importante essas cores. Então, instalações na cor amarela são sempre rede de inflamáveis. Instalação na cor azul quer dizer que é o vapor ali que está naquela instalação. Instalação na cor verde é a rede de água e na cor preta a rede de esgoto. Então, essas cores são muito importantes para conseguir identificar todas essas instalações e ter o cuidado de cada uma que é necessário. Essas são as características, então, de algumas identificações, de algumas características para o planejamento físico-estrutural de uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos conhecer a situação-problema, preparação do nutricionista, então, para uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos, então, conhecer qual é essa situação. Acompanhe comigo. Gostaria que você, então, conhecesse e pensasse sobre essa situação. A grande maioria das pessoas não conhecem as recomendações e as legislações, então as leis, as normas, as regras que envolvem um planejamento de uma unidade de alimentação e nutrição. Pode até ser que você, antes de conhecer, então antes de estudar sobre isso, também não conhecia as recomendações e as leis que são necessárias para um planejamento de uma unidade de alimentação e nutrição, tá? Então, por isso que a grande maioria também não conhece. Quem não está envolvido com essa área normalmente não tem esse conhecimento. Desta forma, seguir as características, as legislações, as normas, é complicado para essas pessoas que não conhecem. E elas acham que seguir as características de uma cozinha simples, de uma cozinha doméstica, de uma cozinha que nós temos na nossa casa, é o suficiente. Então, essa é um problema, uma característica bem complicada, principalmente durante um planejamento que começa realmente do zero, em que não existe uma unidade de alimentação e nutrição e vai ser construída. Então, tem todo um planejamento envolvido. Então, imagine o nutricionista que está envolvido nesse contexto, que participa dessa equipe, que participa desse planejamento e tem aí contato com pessoas que não conhecem, então, sobre as legislações e as recomendações para uma unidade de alimentação e nutrição. Por isso eu te pergunto, qual a estratégia para orientar e convencer um cliente ou até mesmo as pessoas dessa equipe que não conhecem essas recomendações? Como agir? Como você agiria com essas pessoas? É muito importante que você tenha muito respeito aos outros profissionais, se for uma equipe envolvida, assim como eles tenham respeito também com o nosso conhecimento, então com a nossa profissão. Então, se você está envolvido nessa equipe, é porque você tem a contribuir e você conhece sobre essas recomendações, essas legislações. Então, por isso, você deve deixar claro que isso não é uma vontade sua, isso sim é uma recomendação, uma norma, uma legislação,
muitas das vezes são leis realmente que estabelecem características que devem ser cumpridas, porque o objetivo de uma unidade de alimentação e nutrição, basicamente, é produzir refeições de qualidade e também um alto número de produção de refeição. Então, não é uma produção igual nós produzimos na nossa casa. Não, são produção para várias pessoas consumirem aquela refeição. Por isso, o cuidado é muito maior. Por isso, toda uma recomendação, principalmente aí falando mais especificamente do planejamento físico-estrutural, de uma unidade de alimentação e nutrição é muito importante. Então, tenha respeito com os outros profissionais, apresente, conheça, estude, realmente tenha critério para demonstrar que aquilo precisa ser realizado e não é uma vontade sua como nutricionista, não. São leis estabelecidas e que devem ser seguidas, ok? Vamos então dar continuidade na nossa aula. Nós conseguimos então abordar um momento de interação. Eu gostaria que você, se tiver alguma dúvida, encaminhe para que eu te ajude a esclarecer. Então não fique com dúvida, esclareça. Se tiver alguma coisa que não está de bom, não está conseguindo entender, não está de bom entendimento, entre em contato, envie a sua mensagem para o tutor vai transmitir essa mensagem para mim e eu consigo então te dar esse retorno e esclarecer a sua dúvida. Então eu fico à disposição. O AN e suas áreas. Então vamos conhecer quais são as áreas, então o espaço realmente físico. Parte 1, então vamos abordar algumas dessas áreas que são importantes para uma unidade de alimentação e nutrição. Acompanhem comigo no quadro. A primeira área onde vamos conhecer as áreas de uma unidade de alimentação e nutrição é a área de recepção e armazenamento. A área de recepção de uma unidade deve ser protegida, limpa, e ter a presença de uma plataforma de descarga provida então de rampa para facilitar o transporte das mercadorias que estão sendo entregues. Normalmente, essas mercadorias chegam de caminhão, porque normalmente é uma grande quantidade de mercadoria. Então, esses caminhões têm que ter uma plataforma adequada para facilitar também todo esse movimento, né, de tirar as mercadorias do caminhão. Então, essa plataforma vai facilitar e essa rampa também vai ser necessária para facilitar esses transportes que são necessários para levar as mercadorias que são entregues para o seu setor de armazenamento. A balança plataforma também deve se encontrar nesse ambiente, nessa área de recepção, porque na hora de entregar principalmente hortifruti, todos esses alimentos que são comprados como base no peso, precisam então ser pesados para conferir se o peso comprado é o que está sendo entregue, tá? Então essa balança plataforma é a indicada porque ela tem uma estrutura para pesar um grande número de mercadoria e quilos maiores, né, do que as tradicionais. Carros, também plataforma para transportar essas mercadorias para o seu setor de armazenamento. Tanques com esguicho, então se for necessário, principalmente para hortifruti, se vir alguma sujidade, normalmente vem em caixa, se estiver sujo, essa primeira higienização deve ser realizada na área de recepção para não contaminar a área de armazenamento, que é onde vai ficar armazenado, e também não contaminar a área de produção. Por isso, esse primeiro contato, se estiver sujo, deve ser na área de recepção. A área de armazenamento, como deve ser? A localização deve ser próxima da recepção, porque para facilitar todo esse transporte, deve ser acessível também
a área de produção, porque é onde vai ser retirado os alimentos ou os materiais necessários para a produção das refeições. Por isso deve ser um local estratégico, tanto para recepção quanto para produção dos alimentos. Necessário separar a área para produtos perecíveis e a área para produtos não perecíveis. Então, eu não posso ter somente uma área de armazenamento se eu tenho a presença de produtos perecíveis e não perecíveis, ok? Então, deve acontecer essa divisão. A área de estoque, dispensa e almoxerifado. Então, uma área de armazenamento, tá? Então, um tipo de área de armazenamento. Esses locais devem ter porta única, larga, alta e com borracha de vedação na parte de baixo, na parte inferior dessa porta. As mercadorias armazenadas devem ser colocadas em pallets, que também não pode ser pallet de madeira, deve ser pallet específico para o armazenamento, então, de alimentos. As prateleiras também, né, devem estar presentes nesses estoques, que também não pode ser de madeira, pode ser aí de alvenaria, pode ser, o mais indicado é de aço inox, porque é o que vai facilitar aí toda a higienização e toda a garantia de não estar contaminado. Ou também estrados, respeitando sempre um espaçamento mínimo que é estabelecido entre os produtos. Então, eu não posso acumular todos aqueles produtos sem gerar esses espaços, porque não vai ventilar, vai acontecer um aumento de temperatura e vai estragar os alimentos. Por isso é muito importante. Outra característica, ventilação cruzada. Então, essa ventilação cruzada é para garantir, então, que os alimentos não fiquem abafados, não tenham ventilação, não circule ar entre esses alimentos para não estragarem. O que acontece muito é com arroz, feijão, macarrão, porque são materiais que não são tão perecíveis, né? Eles aguentam um prazo maior de armazenamento, só que se não tiver a ventilação adequada, não tiver essa ventilação cruzada, esses alimentos estragam, geram mofo, muitas vezes geram também caruncho. Então, por isso é tudo por conta da ventilação, do espaço mínimo que não é respeitado na hora do armazenamento. Não apresentar ralos para o escoamento de água, então não pode ter ralo no ambiente de estoque, de armazenamento de produtos. Pode ter na porta para o lado de fora, isso pode. Então, próximo da área, mas na área não pode. As janelas e aberturas devem ser teladas, então deve ter a presença de tela. A temperatura deve ser no máximo de 27 graus Celsius, então uma temperatura adequada para o armazenamento. E os alimentos separados de materiais de limpeza, tá? Então, nunca armazenar material de limpeza com alimento, porque pode dar contaminação química, física, e não é o adequado. Armazenamento sobre temperatura controlada, que são os armazenamentos sobre refrigeração, as câmeras frias, os freezers. Deve ter, então, um dispositivo de segurança interno para permitir a abertura por dentro. No caso de câmeras frias, que são grandes, que o funcionário precisa entrar lá dentro, então tem que ter essa segurança. Interruptor de segurança externo com indicador se está ligado ou desligado, então para saber se está funcionando adequadamente e também ter acesso. Ser dotadas de anticâmara para proteção térmica, então essa proteção térmica é importante também para quem tem contato com esse ambiente de armazenamento refrigerado, porque ele tem toda uma proteção para entrar nesse ambiente. Possuir termômetro do lado externo para ter um controle da temperatura. Nível do piso deve ser igual ao da área externa,
para facilitar a limpeza, para facilitar os transportes e tudo mais. Inexistência de ralo internamente, assim como qualquer armazenamento. Prateleira em aço inox, porque se tem refrigeração, não pode ser de outro material, tem que ser de aço inox, tá? Para garantir, então, um lugar, um ambiente adequado. Se for outro tipo de metal, vai enferrujar por conta da umidade da refrigeração. A porta deve ser hermética, revestida de aço inox. Então, essas são as características de armazenamento refrigerado. E o ambiente de pré-preparo, como deve ser? Pode ser subdividida em pré-preparo de cereais, carnes, vegetais, sobremesas e sucos. Então, eu posso ter um ambiente com essas divisões de pré-preparo. E se eu não tenho esse ambiente dividido? Eu posso realizar em um ambiente somente, mas não posso ter um cruzamento desses materiais. Então, aonde eu estou fazendo o pré-preparo de cereais, não é o mesmo momento que estarei fazendo o pré-preparo de carnes. E assim com os outros grupos. Então, cada hora, um grupo específico de pré-preparo, tá? Por isso é importante uma organização. Em caso de uma única área, então, que foi que eu comentei, então isso pode acontecer, mas as etapas devem ser separadas em horários diferentes e sempre higienizados as superfícies antes de iniciar o outro pré-preparo. O pré-preparo de carnes, aves, peixes, se possível, deve ser fechada e climatizada por conta da refrigeração, que deve ser mantida. Na impossibilidade de ter esse espaço climatizado, as carnes não devem ficar mais do que 30 minutos expostas, sem refrigeração. Então, ter uma organização e fazer esse pré-preparo de 30 em 30 minutos. Não ter um tempo maior do que 30 minutos sem refrigeração para carnes. Ter bancadas com cuba para higienização. Quando falamos em cubas, falamos em ter esse espaço onde tem torneira, tá? Então, não somente uma cuba. Essa cuba, em ambientes de unidade de alimentação e nutrição, é onde temos, então, o espaço para higienização, e para que essa higienização aconteça, eu preciso, então, de torneiras, de rede de água. Espaço de preparo, área de preparo. É localizado, então, mais próximo que possível da área central de gás e da área de distribuição dos alimentos, tá? E também da área de pré-preparo, que é onde vem os alimentos pré-preparados para finalizar o seu preparo. Então, é uma área estratégica, talvez a mais estratégica de uma unidade de alimentação e nutrição, para ter um fluxo adequado, para não ter cruzamentos de processos. Equipamentos necessários nesse setor normalmente são os fogões, os fornos, as caldeiras, os caldeirões, o sistema de exaustão, as bancadas, as cubas e outros equipamentos que forem necessários. Em hospitais, essa área de preparo também é considerada a cozinha dietética. O que é a cozinha dietética? É a área destinada para o preparo, para a elaboração de dietas especiais e que deve ser equipada da maneira que atenda à preparação, à produção dos alimentos que precisam ser servidos, considerando então ser dietas especiais, tá? Então, essa cozinha dietética está presente no ambiente hospitalar e deve ter todos esses cuidados estabelecidos. Vamos então, conhecemos então as características das áreas apresentadas até o momento. Então, a UAN e as suas áreas. Outra parte, a parte 2. Quais são as demais áreas que devem estar presentes, que podem estar presentes
em uma unidade de alimentação e qual o seu planejamento, como deve ser a sua estrutura física. Acompanhe comigo no quadro. A área de distribuição é uma área também muito importante para a unidade de alimentação e nutrição, que faz a sua distribuição no local. Então, que não é a distribuição realizada, transportada, como um exemplo. A transportada, a distribuição é feita de outra maneira, tá? Então, uma distribuição de uma unidade de alimentação e nutrição que é realizada no local, onde os funcionários, os comensais consomem essa alimentação no ambiente próximo das outras áreas, que é a área de preparo, de armazenamento e tudo mais, devem ter as seguintes características. A distribuição de refeição está relacionada, então, com a modalidade de distribuição, que podem ser, nós já conhecemos sobre elas, a distribuição, o sistema de distribuição centralizado, descentralizado e também mista, que une algumas características de cada uma dessas outras distribuições. Então, isso deve ser estabelecido para ter um bom planejamento. O salão de refeições, que são as áreas que consomem, então, onde os indivíduos consomem as refeições naquele local, no mesmo local em que está presente a unidade de alimentação e nutrição, deve ser bem harmônico, então deve ser bem harmonizado. E a sequência de fluxo é a seguinte. Então, temos que ter um fluxograma baseado nessas características, onde a entrada dos usuários deve ser planejada e pré-determinada da forma adequada. Seguindo, então, o fluxo começa com a entrada, seguindo, é realizada a distribuição das refeições. Depois de distribuídas as refeições, os alimentos, os indivíduos procuram, então, um lugar para sentar, para consumir esses alimentos. Após o consumo dessa refeição, acontece a devolução da bandeja ou dos utensílios que foram utilizados ali para comer em um local específico, por isso é esse fluxo, não pode ser devolvido no mesmo ambiente que tem e que acontece a entrada de outros usuários, porque pode gerar contaminação, e na sequência a saída dos usuários daquele ambiente de distribuição, tá? Então, basicamente, a distribuição é dessa forma. Posteriormente, acontece a higienização. E como deve ser a área de higienização? É a área de devolução e de higienização de utensílios, que deve ser localizada próxima à saída dos usuários, deve ser fechada somente com uma abertura para a entrega da bandeja e dos utensílios que foram utilizados para comer. As bancadas dentro, então, dessa área deve ser composta por cubas profundas em número adequado. Então, tem que ter, dependendo da quantidade de refeição servida, é o que tem que ser planejado de cubas profundas, porque não pode ter uma grande quantidade de alimentação servida e um pouco o número de cubas para a higienização, porque vai acumular e não vai dar conta de higienizar todos os utensílios que foram utilizados. Pode ter a presença de máquina de lavar louças, as prateleiras que são utilizadas para armazenar as bandejas ou os utensílios que foram higienizados, também deve estar nesse ambiente. O triturador de resíduo também pode estar presente, no caso, para eliminar, né, todo o resto daquela alimentação. O sistema de água deve estar presente tanto água quente quanto água fria e deve ter também um esguicho de pressão para facilitar, então, essa limpeza desses utensílios e dessa área também. Na produção, deve ser, então, um ambiente separado da área de preparação, tá? Então, normalmente tem essa área de higienização no ambiente de produção, mas deve ser separado por uma parede que não precisa ser totalmente fechada, apenas para evitar esse
contato com a área de preparo. Exige um sistema de drenagem que deve ser muito bem planejado, porque é um ambiente que se trabalha muito com água, onde tem o tempo todo um ambiente úmido, um ambiente que, se for formado poças, vai gerar então acidentes e não é o planejado, tá? O correto para ser planejado. Por isso deve ter um sistema de drenagem muito bem realizado. Vestiários sanitários e sala de limpeza. Quais são as características dessas áreas que devem então estar presentes nas unidades de alimentação e nutrição? Possuir cubas para higienização, principalmente na área da limpeza, para higienização de vassoura, rodo, os utensílios que são utilizados para higienização, tá? Setor deve estar provido de sabonete neutro, tá? Para higienização, então, e também essa desinfecção das mãos, enfim, tudo que está em contato com esses materiais de limpeza. Agente bactericida, papel toalha não reciclado e lixeira que não necessite do acionamento das mãos. Então, sempre uma lixeira que não tenha contato com a mão, porque se higienizou a mão, não pode ter contato com um local sujo, que é a lixeira. Garantir a eliminação higiênica de águas residuais, então não ter o mesmo fluxo, né, o mesmo sistema de instalação de águas que passem, então a água do banheiro não pode passar pela água de preparo, porque pode gerar contaminação. Não ter ligação direta com a área de preparo, para não ter esse risco de contaminação. Então, deve ser também iluminado e ventilado, como todas as áreas de uma unidade de alimentação e nutrição. E demais áreas que são importantes. A área de descarte de resíduo, então de descarte de lixo, deve ser localizada em um lugar que facilite esse acesso para ter uma boa remoção desse lixo. Se possível, ser refrigerado para retardar ou para evitar a proliferação das bactérias, porque fica um tempo ali armazenado até ter um sistema de retirada, né, que é as empresas que normalmente são contratadas para retirar esse lixo. A área de botijão de gás, então, deve ser localizada sempre fora de cozinha, então deve ser próxima, mas deve ser do lado de fora. E protegido por grades, para não ter, então, um acesso a esses botijões de gás. Sala do nutricionista, uma sala deve ser muito bem planejada, porque ela deve estar situada em local estratégico para facilitar a supervisão. De que forma? Tendo visor, então, em toda a sua extensão, é o que vai facilitar para ter, então, essa estratégia de supervisão. Tendo esse visor, você tem contato, eu digo como nutricionista, como futuro nutricionista, você tem contato de tudo que está acontecendo naquela unidade e aí você consegue supervisionar de uma melhor forma. Essas são as características das outras áreas de uma unidade de alimentação e nutrição. Características específicas de lactários. Então, o que é um lactário? Vamos conhecer o que é e quais são as características específicas de um lactário. Um lactário deve ser, então, previsto, planejado em locais em que tem acesso, então, a criança, a bebês, tá? Então, normalmente, em hospitais e creches estão presentes os lactários, que é uma área de produção e higienização principalmente de mamadeiras, tá? E também pode acontecer a produção do preparo da nutrição interal naquela unidade, naquele ambiente do lactário. Então, não pode ser produzido nutrição interal em uma cozinha que está preparando outras refeições para outro público. Então, tem que ter todas essas características e o lactário é o mais adequado se não tiver um espaço específico para a nutrição interal, tá? Para o preparo de toda essa nutrição interal que vai ser passado via sonda.
Vamos conhecer então as características desse ambiente. Um lactário, então, é uma unidade que deve ser exclusiva para limpeza, esterilização, preparo e armazenamento de mamadeiras e pode ser compartilhado com a nutrição enteral. Porém, deve ter o seu horário de manipulação diferenciado, não pode produzir nutrição enteral no mesmo momento que está produzindo ou higienizando mamadeiras, tá? Então, isso deve ser também diferenciado. Quais são os fatores importantes para essa área de lactário? O maior afastamento possível das áreas de casos infecto-contagiosos, então se é um hospital, se está localizado em um hospital, todo cuidado é pouco para não ter a contaminação das mamadeiras, da nutrição enteral. Por isso, é necessário, então, longe desse ambiente de isolamento, que é onde ficam os casos infecto-contagiosos. Mas se é um hospital, todo cuidado é pouco, então por isso que deve ter um local estratégico, tá? E que deve ter também, evitar uma circulação de pessoas que não são pessoas que trabalham, que estão envolvidas com o que está acontecendo no lactário. Os pacientes e os visitantes não podem circular, então, naquela área de lactário. A máxima proteção contra a contaminação do ar, então não é um ambiente aberto, não pode, para evitar a contaminação. As práticas adequadas conforme a legislação vigente, então cada local tem a sua legislação vigente, isso deve ser considerado para ter uma prática adequada. Então, no hospital tem uma prática, em creche a prática pode ser diferente, mas sempre voltada para garantir toda esse serviço adequado. Próximo do berçário, tá? E também do serviço de alimentação, pode ser sim próximo, só não pode ser junto. Custos de funcionamento. Esse custo de funcionamento está envolvido por conta de tudo que tem dentro de um lactário, de tudo que deve ser considerado para um ambiente de lactário. O lactário deve ser distribuído, então, da sua área em 3 ambientes: a antessala, a sala de preparo e a sala de higienização. Tá? Então, basicamente, nesse formato, não é o que tem que ser exatamente nesse formato, tem as suas áreas com padrão mínimo e máximo de metragem, então, dependendo da localização, dependendo se é hospital, se é creche, tudo isso deve ser considerado. A área, então, de antessala, o que precisamos conhecer? É uma área para paramentação e higienização, para evitar, então, a contaminação do que está vindo de fora para a área de preparo. Então, é onde vai se paramentar, onde vai higienizar as mãos, enfim, tudo o que precisa ser higienizado para entrar na área de preparo, ok? E também pode ser a área que o nutricionista pode realizar a supervisão. A área de preparo é realmente a área que é produzido o preparo das mamadeiras e o preparo das dietas enterais, no caso de ser utilizado para dietas enterais. E a sala de higienização é a sala onde acontece o recebimento das mamadeiras que vão passar por higienização, então que já foram consumidos e vão passar então por higienização e esterilização. Então é um ambiente que também deve estar, não pode ser no ambiente, isso não pode ser realizado no ambiente de preparo, por isso que tem um ambiente somente para a higienização e a esterilização. Então, todo cuidado é muito importante para esse ambiente de lactário e as características devem ser consideradas para ter um bom trabalho em um lactário, para evitar qualquer tipo de contaminação, porque são crianças, muitas vezes são bebês que precisam ser protegidos e ter todo o cuidado necessário, ok? Então, essas são as características de um lactário. A situação problema, onde vamos abordar a organização de um lactário.
Então, além das áreas, além da estrutura física de um lactário, é necessário ter uma organização, um bom planejamento de todo o fluxo do lactário. Por quê? É importante para não ter contaminação. Então, vamos conhecer a seguinte situação. Acompanhem comigo. Gostaria que você, então, pensasse em um hospital que tem a presença do lactário e que ainda não organizou as especificações e as normas que são consideradas adequadas para o processo do trabalho em um lactário. Então, para todo o processo realmente das atividades de um lactário. A existência de casos de criança em estado grave, então, em um hospital esse lactário. Normalmente, quem está presente, as crianças que estão no hospital, até adultos que estão no hospital, não está ali porque querem, é porque precisam passar por algum tipo de tratamento, é porque estão doentes. Mas vamos considerar isso um pouco mais grave. Então, uma criança que chega em um estado grave e que necessita de internação por um período. Pode ser preocupante para esse hospital que não tem o seu sistema, o seu processo organizado no lactário. Por quê? Essa preocupação com o lactário? Porque se a criança é uma criança que consome mamadeira, que tem contato com o que vem do lactário e ela está em uma situação grave, se esse processo não for bem organizado, não for o correto, isso vai prejudicar a saúde dessa criança, assim como o risco de prejudicar a saúde de todas as outras crianças, tá? Então, se não tem um processo de higienização estabelecido, da funcionária ou do funcionário treinado para aquela situação, para aquele processo, isso não pode ser garantido. E não sendo garantido, a contaminação pode acontecer. Então, a mamadeira, o lactário, que é onde trabalha-se então com mamadeiras, é muito importante todo o cuidado, porque pode transmitir contaminação para as crianças, tanto para outras crianças como para a criança que está em estado grave no caso dessa situação. Então, pode agravar o seu estado de saúde e podendo levar até a morte. Por isso que isso é muito importante. Dependendo do tipo de contaminação, pode levar à morte. Então, esses processos que envolvem lactários e também dietas enterais, que pode ser utilizado no mesmo ambiente do lactário, são muito importantes ter o processo padronizado. Então, como que é realizada a higienização? Quais são os passos? Qual é o fluxo? Como que é realizada a entrada na antessala para o preparo antes de entrar na sala de preparo das mamadeiras ou da nutrição enteral? Tudo isso deve ser considerado e deve ser manipulado da maneira correta, deve ser treinado o funcionário para que ele realize isso da forma correta. E o nutricionista deve estar presente, por isso é obrigatória também a presença do nutricionista no lactário para supervisionar todo esse processo e estabelecer um processo correto para essas características, ok? Então, fiquem atentos para lactários e para a produção, ambientes que produzem dieta enteral, porque são muito importantes, não prejudicar ainda mais a saúde das pessoas que estão em contato com esses alimentos ou com a nutrição enteral, com a sonda, né? Então, assim conseguimos resolver essa situação. Outro momento de interação, eu fico novamente à disposição em caso de dúvidas e esclarecimentos, envie sua dúvida, que eu estou aqui então para te auxiliar, para te ajudar nesse esclarecimento. Vamos recapitular a nossa aula. A introdução do planejamento físico estrutural foi o que nós abordamos inicialmente na aula.
Após abordamos o planejamento físico e estrutural de cada área de uma unidade de alimentação e nutrição, que são a área de recepção e armazenamento, área de pré-preparo, área de preparo, área de distribuição, área de higienização, áreas de vestuários e vestiários e também de sanitários, área de lixo, área de material de limpeza, a área de gás e também a área de administração, que é provavelmente e normalmente é a área onde fica o nutricionista. E também as características que são específicas de lactário, que é um espaço físico diferenciado e não é no mesmo local de uma cozinha, de uma unidade de alimentação e nutrição, ok? Então, eu agradeço a sua participação e fico à sua disposição e até a próxima aula.